E para tentar entender o que pretende o governo de Emmanuel Macron, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Gustavo Macedo. Professor, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês novamente. A gente que agradece. Professor, o que é que precisa acontecer para que seja encerrada essa onda de manifestações? Já faz quase um mês que a gente tem mostrado aqui diariamente protestos, atos de rua contra a decisão do presidente francês. Até onde vai essa onda de protestos? Quais as exigências dos manifestantes? O que é que precisa acontecer para que seja interrompida essa onda de manifestações? Vitor, a decisão de amanhã do Conselho francês, né, que vai decidir sobre a aprovação total, parcial ou a recusa do projeto de reforma do Macron é muito importante, porque a depender do resultado, né, que é a Suprema Corte francesa, pode ser que alimente os protestos. Se ela aprovar a reforma do Macron, ou seja, se fizer uma aprovação total, o que provavelmente a gente vai ver é uma continuidade desses protestos, porque as pessoas que estão engajadas, elas não pretendem sair das ruas. Há algumas entrevistas, algumas pesquisas junto à população francesa que mostram que mais de 60% da população francesa é contrária à reforma da maneira como Macron tentou passá-la. Então, existe dentro da sociedade francesa um desejo de que seja revista essa reforma. Se ela for aprovada amanhã pela decisão da Corte francesa, é muito provável que a gente continue vendo a continuidade e talvez até mesmo o aumento desses protestos. Agora, se for o segundo cenário, que é o cenário de uma aprovação parcial, né, tem dois pontos principais. Um é se eles vão manter ao aumento da idade mínima da aposentadoria, ou o outro é se eles vão manter o ano de 2024 como o ano de contribuição necessária para que você tenha uma pensão total. Não? Se houver uma aprovação parcial, é possível que aí a gente veja um esvaziamento desses protestos, porque a população também está dividida com relação a esses pontos. Agora, se a Corte francesa ela recusar esse projeto do Macron, aí é possível também que ela peça, que ela recomende que seja feito um plebiscito, né, para que a população seja consultada. Aí, como a gente costuma dizer, é muito imprevisível, porque o parlamento pode tentar entrar nesse jogo mais uma vez, ou o Macron pode tentar fazer novas alianças para tentar, mais uma vez, tomar a frente. E aí a gente vai ter que pagar para ver o que vai acontecer a partir de sexta-feira. E quais os argumentos do governo, professor? Imagino que a questão central seja, de fato, o equilíbrio das contas públicas, né? Foi assim em vários países, né, onde houve reformas da Previdência. Aqui no Brasil também, né? Foi uma reforma aprovada em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro. E em todos os países em que ela aconteceu, houve também muita polêmica, muita discussão, fortes manifestações contrárias, sempre com esse pano de fundo, né? A tentativa do governo de equilibrar as contas públicas e o argumento de que hoje a forma como está distribuída a população e os índices de natalidade e mortalidade, o aumento da expectativa de vida, enfim, todos esses indicadores combinados fazem com que a conta não feche, né? O governo não tenha dinheiro para pagar as aposentadorias, as pensões. É isso que está acontecendo na França também? E qual o tamanho do drama por lá? É mesmo uma questão tão urgente que levou o presidente a tomar essa medida extrema, dar esse drible constitucional, mas esse drible no parlamento francês? Vitor, é um pouco diferente. Eu gosto de fazer essa comparação com o caso brasileiro porque facilita o nosso entendimento de que há um drama generalizado em várias democracias ocidentais, essa necessidade de fechar as contas públicas e aí, por vezes, dentre tantas reformas que precisam ser passadas, a reforma da Previdência é uma dessas reformas. É uma reforma que não vem sozinha, ela vem num bolo de outros projetos que o Macron apresentou e quando ele foi reeleito o ano passado. Ele vem com essa ideia de que é preciso fazer uma mudança da idade mínima de aposentadoria, ou seja, aumentar a idade mínima de aposentadoria, o que também é um projeto que mexe com setores tradicionais do movimento trabalhista francês, principalmente na área energética, na área da saúde,
que são geralmente pessoas que têm um desgaste maior pela própria natureza da atividade que elas exercem. Então, há uma preocupação para que, pelo menos, alguns setores sejam mantidos. Agora, o drama francês é um pouco diferente do drama que a gente vivenciou aqui no Brasil e que a gente ainda vivencia. A França, ela tem uma preocupação muito grande porque ela tem que aliar a política doméstica dela com a política junto à União Europeia. Existe a necessidade de que a França seja aí um baluarte, né, das contas públicas que fecham, para que ela possa, inclusive, ter legitimidade para continuar sendo uma liderança junto aos demais países membros da União Europeia, quando o assunto é responsabilidade fiscal. Ou seja, a França precisa fazer a lição de casa para poder também falar com os outros países que estão passando por alguma coisa semelhante. A França também tem interesse para que outros países da União Europeia também façam suas reformas trabalhistas, suas reformas previdenciais. Por quê? Porque aí ela consegue ter uma projeção de estabilidade no bloco econômico. Então, a gente também tem que entender que a reforma doméstica francesa, ela também tem uma dimensão externa. A França, ela precisa ser um exemplo para que ela também possa cobrar os demais. Então, assim, existe sim essa preocupação de que as contas fechem, mas diferente do caso brasileiro, a França também tem uma preocupação a mais, que é servir de um exemplo para os demais países da região da Europa. E como é que isso mexe com a política francesa, professor? Lá na França as eleições ainda estão um pouco distantes, né? Ou pelo menos as eleições presidenciais, mas de que forma esses protestos e essa crise provocada pela reforma da Previdência mexem com o jogo político da França, professor? Pedro, agora a gente saiu, né, como a gente viu na reportagem agora há pouco, a gente saiu do ano eleitoral. A França também passou, reelegeu o Macron por um mandato de 5 anos, agora em abril de 2022, então ele vai até aí 2027. Mas existe, obviamente, né, um grande interesse por parte de setores políticos, principalmente da Marine Le Pen, que foi adversária dele na eleição anterior e que vai tentar se candidatar, já pensa, obviamente, numa campanha para 2027, para que ela consiga fazer o que a gente chama de sangrar a imagem do presidente Macron. Ele foi eleito, mas também foi eleito por uma margem apertada de votos. A Marine Le Pen, ela sabe disso e sabe que é interessante para ela que o Macron tenha a imagem dele arranhada, porque dessa forma ela consegue aumentar o poder de barganha dela junto à sociedade francesa. A reportagem também foi muito clara quando disse que a intenção de voto, ou que o interesse do eleitorado francês na figura da Le Pen volta a crescer na medida em que a figura do Macron sofre com esses protestos. É interessante também entender que a política, né, ela vai por caminhos, às vezes, diferentes do que a gente acha que seria o natural. Por que eu digo isso? Porque a Le Pen, nesse momento, ela torce pelos movimentos de esquerda ou pelos movimentos trabalhistas, que tradicionalmente seriam movimentos contrários à ideologia política da Le Pen. Por quê? Porque esses movimentos, neste momento, são os movimentos responsáveis por fazer diminuir o poder político do Macron na sociedade francesa junto ao parlamento francês. Então, é interessante para diversos setores, tanto da esquerda quanto da direita, se a gente entender que o Macron está mais ao centro na política francesa. Então, tanto na esquerda quanto na direita, é interessante forçar este momento a imagem do Macron e ver até que ponto ele, de fato, tem força política. Ele foi reeleito, mas agora ele está tentando testar até onde ele consegue passar alguma dessas reformas. Obviamente que a gente aumenta o poder de barganha, a gente aumenta o poder, a capacidade de negociação. Essa é somente uma das reformas que o Macron deve tentar passar nos próximos anos. Então é um teste de fogo. Se ele falhar nesse momento tão importante, pode ser que ele não se recupere pelos próximos 4 anos de mandato. Muito bem, nós ouvimos aqui o professor Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença. Muito Até obrigado. uma próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.